Ô Marco, boa tarde para você, meu querido. Obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Toledo. Prazer é todo meu, não? Ah, Ah, é nossa, é aliás, coletivo. Toledo, você tem razão. O que o Kennedy nos ensinou aqui agora em poucos minutos Pode dar uma travada no Deu uma Marco. travada o Marco ali. É difícil para pessoas que acompanham a eleição brasileira entender. Não, ali é É, complicado. Ali é bem complicado Ali mesmo. é complicado. Eu morei lá em 2020, demorei um pouco para aprender, é bem complicado. Tem vários ingredientes ali. Olha só, pessoal, vocês conhecem o Marco Antônio Teixeira, ele já esteve com a gente aqui no Análise, na época do programa que a gente fazia de eleições também. Ele participou com a Sim, gente, né, várias Zé? vezes. Sim, várias vezes. Olha só, ele é cientista É social, cúmplice doutor. contumaz. Já, se fosse formação de quadrilha, já seria enquadrado aí pelo Ministério Meu Público. Deus. Não, isso é outra galera, Zé. Isso não é nesse programa, não. Isso é outra turma aí. Cientista social, doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a gloriosa PUC, onde eu estudei durante algum tempo, pesquisador do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde ele também é professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Eita, é craque mesmo. Meu Olha Deus. só, ô Marco, pergunta fácil para você. Quem é Facinha, bico. favorito? Vamos Bico, lá. que é só mamão doce. Quem é favorito para sair maior do que entrou na eleição de prefeitos no Brasil, meu caro? Olha, Kennedy, eu vou, assim, com muita convicção te dizer que é o Centrão. Tá? Aquele consórcio, não é? Aquele Uhum. agrupamento que o Toledo recentemente ousou falar em parlamentarismo, né? Alguma coisa assim, Isso, alguém não consigo ouviu nem, aí, ó. não consigo nem pronunciar, não é? Ou, E ele ou fala que é o também, Arenão, não é nem ou, Centrão, ele fala o Arenão. O Toledo lembra da ou antiga sócios Aliança do Renovação governo, Nacional. eu diria de Isso, qualquer governo que esteja no poder, não é? Então, os dados aí de pesquisas, né? O UOL acho que publicou 2 dias atrás um sim. grande panorama que mostra aí o consórcio do Centrão liderando em 21 capitais, não é? Tá? O PT praticamente não tem liderança em nenhuma, com alguma chance em Porto Alegre, sobretudo quando a Manuela Dávila não é candidata, não é? Aí não divide Manuela com Maria do Sim. Rosário, não é? Alguma esperança em Manaus, com o ex-deputado Marcelo Ramos, e alguma esperança também em Teresina, não é? Mas o Centrão parece que vai nadar de braçadas, né? E esse modus operandi da política ele parece que está saindo vitorioso nesse processo, viu, Kennedy e Toledo, não é? Agora a grande questão é o que virá depois, não é? Porque nós estamos falando de um centrão aí que orbita de um lado em torno do Bolsonaro, que é o caso aqui de São Paulo, por exemplo, o PSD do Kassab está com Ricardo Nunes na mesma balada, já o PSD de Eduardo Paes, não é? Lá no Rio de Janeiro, está batendo de frente com a candidatura à Ramagem, não é? Então, assim, nada de novo, digamos assim, no front, mas ao mesmo tempo também é uma consolidação que faz inveja daquele período do Sarney, não é? Quando o MDB sozinho tinha ali Senado, Câmara e fazia o que bem quisesse, né? Acho que 20 e poucos governadores do mesmo partido naquele período, né? É verdade. Ah, Ô se eu não Zé, me, se eu eu não me posso engano, na ir? eleição de 86, né, logo 86, depois do exato. Plano Cruzado, Isso. o MDB elegeu todos os governadores, menos um Exato. estado. Quase Um gabaritou. recorde, né? Exato, exato. Olhando para as capitais, eu vejo um pouco o Centrão indo por aí. Agora, obviamente, que eleições municipais têm lógica própria, não é? Então, o Uhum. MDB, que a gente coloca na conta do Centrão aqui em São Paulo, na Bahia está enfrentando o carlismo, né? E apoiado pelo PT. Tá? O PT abriu mão de lançar candidatura em Salvador, não é? E o próprio União Brasil, em alguns lugares, tem aliança estratégica com o PT, né? E não aliança com, digamos assim, com os partidos tradicionais. Mas eu colocaria o Centrão aí, Toledo e Kennedy, como o grande favorito aí nesse processo. Ô Marco, e aí olhando isso, porque nós vamos falar desse retrato geral do Brasil, mas eu queria que você falasse de São Paulo e do Rio de Janeiro, ou seja, Boulos, se tem chance em São Paulo, se não tem, se lá vai ser esse centrão do Nunes.
o aspecto, que centrão é esse lá do Rio de Janeiro, quem é o Eduardo Paes, na tua avaliação, porque ele tem tido um alinhamento grande com o Lula nos últimos anos, veio a Brasília dar notícias sobre o vice dele. Como é que você analisa essas duas cidades nesse contexto todo em que o Centrão pode ser o grande vencedor no país inteiro? Bom, vamos lá. São Paulo é um capítulo à parte, né, Kennedy? Quando conversamos aqui há 2, 3 meses, nós não imaginaríamos que Datena e o Pablo Marçal entraria no processo e bagunçaria o processo do jeito que bagunçou, não é? A Tabata Amaral ali era a terceira via, eu acho que hoje nem a quinta via a Tabata Amaral é mais, tanto que na convenção do PSB ela teve que escolher um vice do próprio PSB, não é? A esposa do ministro do ministro Márcio França, né? Uhum. Aqui eu não ficaria surpreso se nós tivermos um segundo turno sem um dos dois favoritos de hoje. Tá? Também não ficaria surpreso se o Datena, na véspera do processo eleitoral, datenasse de novo, né? Falando, olha, sinto muito, mas não vai dar, não é? Tá? Então, assim, aqui eu diria para você que tem um centrão muito particular, tá? Que é produto, digamos assim, de um novo eixo político que se dá com a ausência do PSDB, tá? Ou seja, o PSDB, da forma como nós conhecemos até então, até a eleição do Bruno Covas, ele não existe mais, não é? Tanto que ele está precisando terceirizar uma candidatura para tentar voltar a ter protagonismo na cidade de São Paulo, não é? Então, a força do Centrão está em torno do Ricardo Nunes. Tá? Mas é de um Ricardo Nunes também que daqui para frente será sem Milton Leite, uma vez que Milton Leite está saindo de cena, tá? E provavelmente perderá grande força. E aí a gente pode perguntar também o seguinte: quem vai ser o dono da Câmara Municipal de São Paulo daqui para frente, né? Uma vez que o Milton Leite, nesses últimos anos, foi o primeiro-ministro da cidade, tá? Então, o resultado das eleições na cidade de São Paulo, ele vai apontar, talvez, digamos assim, para uma nova estrutura de poder na cidade, não é? E uma nova estrutura de força, não é? Quando a gente olha para a Câmara Municipal, Toledo, a gente já trabalhou isso, não é? A gente vê hoje que não tem mais vereadores de cidade, não é? Que discute a cidade, discute planejamento urbano, discute política pública, não é? É todo mundo ou de feudo ou representantes de interesses específicos, não é? Então, tudo que se tem na cidade hoje depende da prefeitura. Então, o prefeito vai ter um grande poder de agenda, dada a baixa qualidade, tá, que o legislativo paulistano vem experimentando e está em queda a cada legislatura, não é? E aí, quando a gente vai para o Rio de Janeiro, nós temos um cenário um pouco diferente, tá? Um Eduardo Paes, que provavelmente deve ganhar no primeiro turno, todas as pesquisas apontam para isso, né? Seu principal adversário talvez seja até o Tarcísio do PSOL, né? E não o Ramagem, uma vez que o Ramagem está enfrentando um inferno astral longo, né? A todo momento surge alguma coisa que, de uma maneira ou de outra, não apenas dele, como do próprio governador do Rio de Janeiro, que localmente talvez seja a principal força a apoiá-lo, que dificulta que a candidatura dele decole, né? Talvez a maior derrota do bolsonarismo vai ser onde o bolsonarismo demonstrou maior força em 2018, no estado do Rio de Janeiro, quando a gente isola a região sudeste, não é? Agora, o Centrão, a gente só pode entendê-lo como um todo na Câmara dos Deputados. Tá? Quando tem emenda parlamentar, quando tem discussão de projeto, não é? E aí, digamos assim, a distribuição das emendas, a distribuição dos recursos, unifica esse processo, não é? Agora, do ponto de vista nacional, são, digamos assim, interesses regionais que são muito mais fortes do que capaz de lançar qualquer liderança nacional, qualquer candidatura nacional. O Centrão é um pouco, Toledo, o velho MDB, ou seja, o maior partido do país, mas não tinha a menor capacidade de lançar um candidato a presidente da República. O Centrão hoje é o maior bloco político do país, mas não tem quem o lidere nacionalmente. Então você tem Esse é hoje o, esse você é o tem hoje um ponto, né? Lira, não é? Você tem hoje um Lira, que ele é o quê? Um representante dos interesses fragmentados, mas não é alguém que tenha qualquer reputação, não é? Que possa lhe colocar na condição de uma liderança nacional. Eu acho que esse é um ponto importante, Nem ou seja, almeja, né? nem Nem almeja. quer.
nem quer influenciar a sucessão, porque ele sabe muito bem que a partir do momento que ele deixar aquela cadeira, a força dele vai diminuir Esvair. consideravelmente. Agora, tem até uma pergunta aqui que a Joana acabou de fazer que eu acho interessante. Boa. Devemos diferenciar centrão de bolsonarismo? Sim, sem dúvida, na minha opinião, mas eu queria ouvir o Marco, porque eu concordo totalmente com a análise que você fez. Me parece que o centrão, o arenão, não importa o nome que a gente dê, a gente sabe de quem a gente está falando, são dos partidos fisiológicos, eles vão sair muito. Você já deu aí a ficha nas capitais, mas não vai ser só nas capitais. Eu tenho a impressão que no interior, nas Uhum, cidades pequenas e médias, onde o peso de uma emenda parlamentar define uma eleição, porque é muito dinheiro que chega lá de repente, o cara pode gastar do jeito que ele quiser, com pouquíssima fiscalização, e esses caras estão distribuíram 37 bilhões de reais em emendas parlamentares antes da eleição, quer dizer, choveu dinheiro na horta dos prefeitos. A tendência, a meu ver, é uma eleição de reeleição, né, em que os prefeitos saem como favoritos naturais pelo taxa de aprovação que tem nas pesquisas, taxa de aprovação média, né, mais esse dinheiro extra que entrou. Agora, o que eu me pergunto, Marco, é como isso, se a gente tiver, se você estiver correto e eu concordando, né, é, que eles vão ser os grandes vencedores, como isso vai impactar a eleição de 2026? A gente sabe, aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como prefeitos e vereadores são grandes cabos eleitorais de deputados federais, né? O que deve levar, então, à manutenção do que a gente já tem hoje, desse Centrão Arenão dominando a Câmara dos Deputados e também o Senado, com o risco de eles aumentarem o poder deles. Portanto, tem um impacto Não, não para, só. Zé. Não, Zé, para. Para. Vai piorar. Eu Você acho que está vai, falando. porque. Não, eu quero ouvir o Marco. Não pode parar. Não, para de Não, falar é isso com que ele. eu tô, Pelo essa amor que é de a minha Deus. pergunta. Não, Tá, porque que ele você está pode tá até. achando, O tá Lula pode achando até ruim fazer o esse sucessor e se Congresso? eleger, mas Espera o vai ter um próximo. Congresso pior. Ai, cara. Eita! Olha lá, Marco, com vocês. Ô, Zé, para, Zé. Kennedy, quando o governo tem que precisar do Supremo para discutir o fim do orçamento secreto, acho que nos dá uma boa medida, não é? Sim, Do que é esse sim. Congresso e do que pode ser com, É, digamos assim, o triunfo de uma ala majoritária que tem nisso grande valor de sucesso eleitoral ou de lealdade eleitoral, não é? Tá? é. Agora, o Centrão não é o bolsonarismo, até porque o Centrão não é um corpo coeso também, tá? O Centrão vai para onde o prestígio da liderança vai, tá? Se o governo Lula entrar num declínio de popularidade gigantesco, e o Bolsonaro tiver autorizado a sua candidatura, você não tenha dúvida que a maior parte do Centrão vai migrar em apoio ao Bolsonaro. Acho que essa é uma grande perda que a gente teve, Toledo e Toledo e Kennedy, nos últimos anos, não é? Você não tem mais, digamos assim, nenhum princípio para negociar em termos de valores para fazer coalizão política. Então a democracia, por exemplo, não importa, tá? Ou seja, as instituições não importam tanto. O que importa é ganhar a eleição. O que vem depois será outra história. Tanto que nós estamos falando aqui de um Eduardo Paes, que em tese é de um partido de centrão, e de um PSD que tem talvez um dos maiores empreendedores políticos do país, que é o Gilberto Kassab, que hoje é o maior, que é o partido com mais prefeituras, tá? E que sabe muito bem que ele só vai sobreviver no parlamento, tá? Ele vai, de alguma maneira, continuar financiando o crescimento dele, apoiando quem ganhar na prefeitura de São Paulo, apoiando quem ganhar nos governos estaduais e apoiando quem estiver no governo federal, Ô, Marco, tá? então vai acontecer isso que o Zé falou aí. Coisa vai Exato. piorar. Exato, ou Eita, seja, Zé, você tá eu diria certo. duas respostas. O Centrão é vencedor, será o vencedor, e o que tá pior vai piorar. Eita. Se esse for o resultado mesmo, né? Sim, é. Agora a gente Mas, não tem aí nenhum indicativo que o cenário vai mudar muito. Acho que só São Paulo comportou aí um certo mini tsunami na política, né? agora, mesmo em São Paulo, aconteceu hoje essa operação do governo do estado, Isso. do Tarcísio de Freitas, que desceu lá de helicóptero para fazer bonito, né? Registrar uma oportunidade de fotografia.
no centro da cidade, tentando ali, a meu ver, vai espalhar, né? Não vai, Uhum. como aconteceu já outras vezes. Na Dizem que não, Cracolândia, que é não é? diferente. É a Cracolândia, né? Uhum. Não sei quantos mil policiais, tal. Acharam um cara para ser o Cristo da operação, que é o cara daqui supostamente domina a favela do Moinho, que é ali perto, que já virou. Agora a favela do Moinho passou a ser o centro da criminalidade na cidade de São Paulo, tal, né? Uhum. Resolvendo ali, você resolve tudo. A gente sabe como essa história termina. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu queria saber a sua opinião, Marco, é que é uma operação num período eleitoral feita pelo governo do estado para ajudar o candidato dele a prefeito. Obviamente, né? Uhum. Porque a situação da Cracolândia pega mal para todo mundo que está no poder, especialmente, né? Os governantes. E já mostra para que lado esse Arenão e esse Centrão estão se Estão coligando já caminhando. desde já, né? Exato. Desde a aproximação do atual prefeito Ricardo Nunes na cidade de São Paulo com o grupo mais à direita, mais bolsonarista, Toledo, a gente tem assistido aí algumas políticas sociais, como a questão do aborto, né? E mesmo a questão, digamos assim, de política de assistência à população de rua, elas declinarem do ponto de vista de uma característica que vinha marcando o governo desde a gestão Bruno Covas. Tá? Talvez tenha aí digamos assim, uma convergência, digamos assim, de valores que, se o Ricardo Nunes for eleito prefeito, ele vai ter muitos compromissos a assumir com esse segmento mais conservador. Agora, é bom nós lembrarmos, quando o Ricardo Nunes foi indicado a vice, se dizia muito isso. É um vereador ligado à igreja, bem conservador, e quando ele assumiu o prefeito, a desconfiança era que ele poderia trazer escola sem partido, um conjunto de outras questões, ele acabou não trazendo. Parece que, de alguma maneira, ele está agora voltando um pouco à origem dele, né, do ponto de vista político, e a dependência do bolsonarismo vai fazer com que a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo atuem alinhadamente em pautas, digamos assim, que, do ponto de vista da narrativa e da retórica, dá voto. Agora, que eu me lembre, os prefeitos, e quando mexeram drasticamente com a Cracolândia, só promoveram tragédias e até perderam a eleição, não é? Kassab lá atrás, você deve se lembrar, quando fez uma ação na Cracolândia, depois o próprio Dória também, não é? Então, é uma jogada de risco também, não é? Apesar dessa operação de hoje ter uma conexão, digamos assim, com crime organizado, tem toda uma questão da Guarda Civil Metropolitana também envolvida, ou seja, Sim. ela de alguma maneira tem efeito na própria prefeitura, tá? Como as anteriores também acabaram incomodando Milton Leite, incomodando a família Tato, a ponto de os dois serem, digamos assim, colocados para depor como testemunha a qualquer momento, não é? Uhum. É verdade. Ô Zé, tem uns comentários aqui, ó. Fabrício Ferreira, Centrão é uma direita reacionária com pele de cordeiro. João da Silva, o Centrão garante uma governabilidade mínima. Antônio Pedro, durante a semana de terno se dizem Centrão, mas aos finais de semana estão com a amarelinha à moda golpista. Risos. Amarelinha é a camisa da seleção, né? A gente sabe. Ronaldo Lima, o PL vai conseguir as 700 prefeituras que ele almeja com o Bolsonaro como cabo eleitoral? As denúncias vão acordar as pessoas? Marco, o que você acha dessa pergunta do Ronaldo Lima aí? Olha, eu duvido que o PL vai ser o prefeito com o maior número de prefeituras do país, até porque o PL está enfrentando, digamos assim, dificuldades muito grandes de fazer aliança em vários lugares, não é? Por conta exatamente da restrição que o bolsonarismo colocou em alianças, não é? Tem lá o caso de Queimados no Rio de Janeiro, que o vice era do PT e o Bolsonaro mandou intervir e acabou, de certa forma, inviabilizando a chapa, não é? E em vários lugares a recomendação, não, a diretriz que se tem é que o PL não se pode coligar com nenhum partido de esquerda, não é? Agora, quando a gente olha o mapa eleitoral, qual é a cidade importante que o PL de fato tem chance também? Eu acho que isso é importante a gente olhar, não é? Ou seja, tinha esperança no Rio de Janeiro que se esvaiu, tá? Em Belo Horizonte, que há 4 anos atrás o candidato bolsonarista se mostrou até competitivo, agora não tem mais lá esse apelo todo, não é? E mesmo aqui em São Paulo, que chegou a pensar em candidatura própria, por mais que tenha o vice do Ricardo Nunes, não é?
eu não tenho lá tanta certeza que o PL fará aí um grande número de vereadores na Câmara Municipal, não é? Então vamos esperar para ver, mas eu acho que talvez o grande vencedor vai ser o PSD. Vai ser o PSD, vai ser o MDB, a gente não vai ter muita mudança, não, e talvez o Acho que PT ele encontre aí um pouco, digamos assim, um certo crescimento, mas muito distante daquilo que caracterizou o partido até o período pré-Lava Jato, né? Uhum. Tá? Então, os partidos do Centrão, Kennedy, eu concordo com o Toledo, né? Vão dominar os grotões também, né? E aí o MDB não vai mais reinar sozinho, digamos assim, nas pequenas cidades do É, país. o Zé já falou desse efeito aí com o cabo eleitoral, ou seja, de um Congresso ainda mais conservador do que a gente já tem. Eu fiz lá brincadeira com ele, mas ele tá coberto de razão. Pedi para ele parar de falar, porque, pelo amor de Deus, né, Zé? Haja Dói. notícia ruim, dói. Mas era uma brincadeira. E para a sucessão presidencial, essa questão do Tarcísio se apresentar aí como uma figura que possa mesmo ser candidato a presidente, se acredita que ele vai entrar nessa, sabendo que ele ainda pode concorrer à reeleição, vai ser difícil de se dissociar do Bolsonaro, ao mesmo tempo ele é mais amplo que o Bolsonaro, né? Ele herda a base do Bolsonaro e tenta se ampliar, não sei o que você acha, como é que você analisa essa figura e as chances para 2026? Olha, Kennedy, o Tarcísio já era para estar no PL, né? Ainda não foi, chegou a desmentir o próprio Valdemar Costa Neto, que havia anunciado a filiação do Tarcísio, né? Acredito que a força da gravidade, na medida em que o Bolsonaro vai continuar inelegível, né? Ou seja, o Bolsonaro não tem só aquela condenação por conta da reunião dos embaixadores, né? Mas tem um Isso. conjunto de processos que vão se desenrolar ainda. A força da gravidade vai empurrar o Tarcísio para a candidatura desse grupo. Tanto que o Bolsonaro não gosta da ideia de ver a Michelle nem em pesquisa eleitoral. Tá? Ou seja, a outra pessoa seria a Michelle Bolsonaro, né? Agora, o Tarcísio, toda vez que ele busca mostrar ser um pouco mais amplo que o bolsonarismo enquadra. Tá? Ele dá dois passos para trás, se autonomeia de bolsonarista e volta a pacificar, Isso. digamos assim, o seu entorno. Não é? Então, ele está aí, de certa forma, jogando com o cenário, tá? Mas que a probabilidade dele ser candidato a presidente da República é gigantesca, eu não tenho dúvida, muito mais pela ausência, né? Ou seja, não há outro nome, o Zema é um nome que não se nacionalizou, né? Ou seja, não saiu de Minas Gerais, o próprio Ronaldo Caiado também tem restrições, ele não tem a confiança que o Bolsonaro deposita no Tarcísio, então uma eventual vitória do Ricardo Nunes ou mesmo eventual crescimento do PL, que acredito que não vai ser, tá, do tamanho que o PL almeja, tá, pode fazer com que a ausência de um grande contendor ao Lula empurre Tarcísio para uma candidatura, digamos assim, de uma frente de centro para a direita, que, de certa forma, vai ser a frente anti-Lula, em que pese o Tarcísio sempre querer se mostrar, apresentar com essa aparência mais republicana, né, de quem tem mais o cargo do que a preferência política quando está no exercício do cargo. Na área de segurança a gente vê quão republicano ele é, né? Perfeito. É, Agora, E o Marco, próprio Lula tem se queixado muito, não é, que o Tarcísio não tem comparecido a eventos, não é, quando o governo do estado é chamado, não é? E no começo do sim, governo ele comparecia mais, inclusive, né? Eu acho que essa Isso. polarização tá, de alguma maneira, essa polarização aí do bolsonarismo com o lulismo à véspera da eleição tá fazendo com que o Tarcísio ele dê passos atrás nessa tentativa de se mostrar alguém para além do bolsonarismo, não é? Então a marca do bolsonarismo está ficando mais forte nele novamente. agora, tem um aspecto que é difícil de especular, porque está muito longe ainda, mas o que eu não consigo deixar de pensar, que é o seguinte, o Arenão, o Centrão, crescendo, como, né, a gente concorda aqui que vai crescer na eleição municipal, já cresceu em filiações de seus membros, né? Prefeitos. Você Isso. pega a própria FGV conseguiu fazer o que o TSE nos. TSE, desculpa, preciso fazer esse parênteses. Hum. Conseguiu uma proeza. Ele conseguiu chegar à conclusão de que
o partido do prefeito é um dado protegido pela LGPD. Olha, se o partido do prefeito é uma informação que você não pode divulgar, não devia ter campanha, né? Porque Não como faz é que você vai sentido, né? votar se não é no número do partido, né? Quer dizer, uma coisa completamente sem sentido. Mas felizmente veio o FGV e conseguiu capturar a base, digamos assim, dos filiados partidários e o que Uhum, nos permite saber pelo menos quantos prefeitos cada partido tem, né? uhum. Que nem isso o TSE forneceu essa informação. Mas, enfim, voltando aqui se eles estão crescendo, a gente pega, por exemplo, União Brasil, os caras conseguiram filiar um monte de militar, um monte de médico. Teve um trabalho proativo, deles, que acho que vem ainda do governo Bolsonaro, da época do PSL e tal. Cresceram. E eles estão se tornando cada vez mais o fiel da balança. A impressão que me dá é que, do ponto de vista do Arenão, se o Lula se reeleger, tudo bem. Se o Bolsonaro voltar, o Hum, Tarcísio vier, também tudo bem. Nós vamos mandar de qualquer jeito, entendeu? Quem decide aqui somos é, nós, porque o poder do Congresso vai estar na nossa mão e nós estamos crescendo e os outros estão exato. encolhendo, né? De E acordo. isso vai levar a quê, né? Para onde isso caminha? Porque se esses caras se unem a uma direita mais bolsonarista antidemocrática, Nós é sabemos onde ruim, vai né? dar, não é? Ou seja, Exato. você mexe no Supremo, você abre impeachment contra ministro do Supremo, você faz reformas aí que foram sinalizadas há pouco tempo atrás. Mas União Brasil é, como diria o velho Caetano Veloso, é a mais perfeita tradução de tudo isso, Toledo. É, O partido que está no governo tem 3 ministros, né? E Isso. tem talvez a maior estrela da oposição, que é o Sérgio Moro, filiado a ele, né? Tá, ou seja, é isso. União Brasil é um consórcio, é fruto do DEM com o PSL, não é? E a gente sabe que a União Brasil passou recentemente, não é? A disputa do União Brasil, em que nível deu o afastamento do ex-deputado Luciano, não é? sim, E que isso está completamente judicializado ainda, não é? sim. Toledo. Eu acho que esse é um debate que o país precisa enfrentar, não é? Tanto quanto é inacreditável quando a gente fala lá fora que aqui no Brasil, quando os partidos não cumprem regras de prestação de contas, eles vão lá, apresentam a PEC e se auto-perdoam, né? Ou seja, é uma loucura, não é? Não cumpre regra de ação afirmativa para apoiar a candidatura de mulheres e de negros, vai lá, apresenta uma PEC e se auto-perdoa também, que não é só um perdão ao erro, não é? Mas é um perdão dizendo o seguinte, olha, não vamos cumprir isso, não estamos nem aí. Pronto, chega, não É, é? Aí manda soltar o Eurípides e fica tudo bem, já resolve também, não é? é verdade. Ô Zé, a gente tem que caminhar para a síntese, Bom, enfim. o Marco, a vantagem dele é que ele já vem com a síntese pronta, né? O que está pior vai piorar, a Centrão vai aumentar seu poder na eleição. Fechou. Fechou. Tá, não precisei fazer nada, só contei os caracteres, não faz nada. Boa. Então, fechou, pô. Ó, tem comentário aqui. É, Kleber Conceição, qual o papel do orçamento secreto para o sucesso da extrema-direita nas eleições municipais? Bem, quem acompanha uma análise aí, o Toledo vira e mexe, está trazendo os dados mostrando isso daí, né? Mas se você e o Toledo e o Marco quiserem falar um pouquinho, acho que dá tempo aqui, a gente estoura um pouquinho o programa. Olha, o orçamento secreto e as emendas parlamentares, de maneira geral, têm um papel crucial, Kennedy. Quando você, enquanto deputado, leva um dinheiro para sua base eleitoral, diz, olha, fui eu que trouxe isso aqui, e essa mudança ou essa atividade que tá tendo depende de mim para continuar tendo, tá? Você está simplesmente dizendo o seguinte, olha, se trocar, vocês vão perder esse benefício, né? E outra coisa, né? Orçamento público tem critério, tem que ter audiência pública, Isso. tem que ser discutido com base em evidências, né? Ou seja, em indicadores. E no caso de emendas de orçamento secreto, não tem isso. O cara pega e Você fala, não eu vou sabe nem levar onde lá para foi. vou levar lá, vou fazer campinho de futebol na periferia de São Paulo, que
é a grande vedete do orçamento, do orçamento das emendas parlamentares municipais, não é? Acho que é muito interessante aí o ouvinte, a audiência ficar atento, porque a gente discute isso no plano federal. A realidade é a mesma no estado e no município também. Isso. Antes se governava, Toledo, distribuindo administrações regionais na cidade de São Paulo, não? Hoje ninguém Sim, quer saber de subprefeitura, não é? É mexer no orçamento, é o que interessa. é verdade. É o caminho do dinheiro. Hum. Boa, boa. Então ficamos com a síntese do o que está ruim vai piorar, Centrão vai ampliar seu poder na eleição, pode ser? É isso. Perfeito, Então, perfeito. beleza. O grande medo, Toledo, é chegar em 2026 na eleição para o Senado. O que está ruim vai piorar, o PL vai dobrar sua bancada no Senado. Aí, Aí Vamos, o vamos ter STF, vamos saudades embora do do Centrão. Alcolumbre, o Exatamente. Rodrigo Pacheco, É, dos muito exatamente. bem. grandes democratas, né? Exato. Tá bom.